Geis, professora Jaciane, demais colegas. Boa tarde, Obedi. Quero falar um pouco sobre o programa Fica Vivo, um programa de controle de homicídios. E eu propus para a Geis começar com um estudo de casos, que praticamente é uma demanda que a gente atende de maneira recorrente aqui no nosso território, que é a história de Joãozinho. Joãozinho, 13 anos de idade, filho de Lua, 27 anos, e de Taveira, 39 anos, falecido na guerra do tráfico. Reside em aglomerado subnormal e é usuário de maconha e de álcool. A genitora possui outros 4 filhos, com idade A, 3 anos, deficiente, B, 5 anos, C, 7 anos e D, 9 anos. Como não possui pensão por morte, sobrevive apenas dos bicos esporádicos que faz como faxineira, resultando num rendimento mensal de R$ 380. Na ausência da mãe, Joãozinho fica responsável pelos irmãos, o que influenciou negativamente no seu rendimento escolar. Atualmente, encontra-se em situação de evasão escolar e aderiu a uma forma de auxiliar nas despesas da casa, sendo aviãozinho para o tráfico de drogas local, recebendo uma quantia semanal de R$ 300. Na realidade, não é um montante considerável para arriscar a vida nesta guerra do tráfico, mas já melhorou a condição financeira da família, que passaram a ter um rendimento mensal de R$ 1.200. Haja vista que a mãe parou de fazer os bicos para poder ficar em casa cuidando dos filhos. Joãozinho relata para os colegas que em casa trabalhava muito mais do que no tráfico. Aqui posso morrer baleado, mas lá morro de fome e de cansaço todo dia. Trata-se de um adolescente desprovido de perspectivas de vida, carinho e afeto. Simplesmente mais um que, quando cometer um assalto, poderá externar a frase popularmente conhecida: não tenho nada a perder. No último mês, o adolescente começou a frequentar as oficinas do programa de controle de homicídios Fica Vivo, onde recebeu intervenções dos oficineiros e da equipe técnica. Então, a partir desse caso, eu queria falar um pouco do programa Fica Vivo. O programa Fica Vivo é um programa de controle de homicídios que visa reduzir a ocorrência de homicídios dolosos em áreas de alto índice de criminalidade violenta. Atua mediante um equipamento de base local, que é o Centro de Prevenção à Criminalidade, composto pelos programas Fica Vivo e Mediação de Conflitos. O programa atende os jovens por via de oficinas. Então, aqui hoje no Cidade Cristo Rei nós temos 11 oficinas que atendem os jovens aqui da região Cidade Cristo Rei, Vera Cruz e Vila Tupã. Essas oficinas são formas que nós temos para fazer uma aproximação com os jovens. A partir disso, utilizamos a figura do oficineiro. Então, o oficineiro é uma terminologia que nós encontramos que mais se aproxima da prática. Então, o oficineiro, primeiramente, utilizávamos a lógica terminológica do professor, depois partimos para o educador, até chegarmos nessa construção aí coletiva do oficineiro em si. Então, saímos da lógica vertical, pensando que o jovem vive o tempo todo com essa relação de poder e esse poder paralelo, e partimos para essa lógica horizontal, de estar mais próximo desse jovem, de estar mais próximo dessa comunidade. Então, o programa Fica Vivo, ele atende jovens com uma faixa etária de 12 a 24 anos de idade, pensando que vários estudos que são feitos marcam uma faixa etária de 15 a 24 anos, sendo uma faixa etária de alto índice de letalidade juvenil,
Então, muitos jovens pobres, moradores de aglomerados, que são as favelas, né, negros, são público-alvo da morte. E como funciona essa abordagem? Como que o programa Fica Vivo chega até essas pessoas, ou como que essas pessoas chegam até o programa Fica Vivo? E o programa ele se instala com as suas oficinas, sendo essa oficina uma das formas de atendimento ao jovem, né? Ela se instala nesses espaços onde há uma divulgação dessas oficinas. A partir das oficinas que são implantadas, as novas oficinas que chegam, tem o próprio espaço das oficinas para divulgar, o espaço da rede, né, seja na escola, seja no CRAS, no SF, para poder divulgar essas oficinas, né, e na própria comunidade. Então aí esses jovens chegam para fazer inscrição no programa, que eles fazem diretamente com o oficineiro, né, e eles já começam a participar, com o objetivo primário desse jovem ter um espaço que venha prover um complemento, que talvez ele não teve, como o Joãozinho aqui, que nessa faixa etária ele já não tinha um tempo para brincar, né? Então ele tinha que ficar em casa cuidando da família, dos irmãos. Então o Fica Vivo chega a prover questões simples, mas constitucionais, que é o direito à cultura, ao esporte, ao lazer. Então as nossas oficinas, elas focam nesses direitos constitucionais para o jovem, né? Prover esse espaço para o jovem, né? Sendo a oficina um espaço de expressão social. Então esse jovem ele tem esse espaço onde quer fomentar o seu protagonismo juvenil. Então ele consegue expressar para o oficineiro, expressar para a equipe técnica. A nossa equipe técnica é composta por profissionais da psicologia e do serviço social e estagiários, então consegue fazer essa aproximação. Então é um momento em que esse jovem tem um espaço para dialogar, além dele estar num espaço diferenciado, né, porque ele sai de uma linha de fogo cruzado, de uma linha onde possivelmente ele seria um alvo, né, como a história do Joãozinho aqui, que marca um adolescente já envolvido com crime, né, envolvido diretamente com crime, então possivelmente um alvo para morrer, né, ou seria marcado para morrer. Então, o programa Fica Vivo promove esse espaço para o jovem, um espaço diferenciado, onde que esse jovem ele tem um oficineiro que, de acordo com nossa metodologia, esse oficineiro, o ideal é que ele seja da comunidade, que ele já tenha um vínculo com essa comunidade, né, ou então que ele possa ser uma referência para esse jovem. Então o espaço da oficina não é simplesmente um ofício que ali é aplicado. O objetivo é que essa oficina seja diferente. Por exemplo, uma oficina de futsal. O futsal, por si só, esse jovem já pratica. Quer seja uma pelada de rua, ou aquilo que alguns denominam como pelada de traficante. E eles fazem isso o tempo todo. Mas ter esse espaço diferenciado, onde ele é assistido por uma equipe técnica e por um oficineiro, é diferente. Onde que o pensamento ali não está só nesse jovem, é um pensamento ampliado para a família, é um pensamento ampliado para o que a rede também pode ofertar. Nesse caso do Joãozinho aqui, muito possivelmente seria articulado com a rede de serviços socioassistencial do município. Então, um dos desafios do programa é, às vezes, chegar num espaço que é marcado pela criminalidade violenta, que às vezes a rede recuou em meio a esses desafios. Então é chegar e provocar a rede para que volte a desenvolver intervenções nesse território. Então, essa articulação ela deve ser precisa e contínua, e além desse atendimento por via das oficinas, nós temos um atendimento psicossocial que é feito tanto nesse espaço aqui do Centro de Prevenção à Criminalidade, quanto nos espaços das oficinas. A gente consegue atender esse jovem, acolher a demanda desse jovem. Na maioria das vezes, chegam aqui com uma demanda clínica, de uma psicoterapia. A gente consegue fazer esse acolhimento desse jovem,
desse adolescente, encaminhar com a rede, daí entra a importância nossa de articular, de manter um fluxo de atendimento com a rede, dos casos que chegam aqui. Então, os casos são trazidos pelo oficineiro? Alguns são trazidos pelo oficineiro e outros jovens mesmo, que são multiplicadores, que conseguem repassar um pouco dessa concepção do programa para os outros jovens e falam, né, da presença de profissionais, tanto da psicologia quanto do serviço social aqui no Centro de Prevenção. Eles vêm procurando. Como Então, se dá essa prática do psicólogo aqui no centro? Tem um horário livre para esse atendimento? Tem uma outra função mais específica? Como que se dá na prática? E aí, na prática, nós temos um horário aqui de 12 às 18h15, que é feito o atendimento no Centro de Prevenção. Só que o desafio nosso é isso, porque aqui a gente não faz um acompanhamento terapêutico. Quando há essas demandas, a gente encaminha para a rede, para que a rede da saúde ou clínicas e escolas possam fazer esse acompanhamento. E aí a gente continua fazendo um acompanhamento diferenciado com os jovens no espaço da oficina. Então, além desse atendimento psicossocial, nós temos uma outra forma de atendimento que é por via de projetos locais. Os projetos locais são atividades maiores que visa a mobilização da comunidade, que visa a articulação com a rede para desenvolvimento de ações no território em um único dia. Então há esse projeto local, onde que o objetivo é fazer com que esse jovem seja ativo também no seu território, seja protagonista no seu território, que ele promova também mudanças também nesse território. Então nós temos vários projetos que são desenvolvidos, temos inclusive um para ser feito agora nesse primeiro semestre de 2015, que tem como objetivo a reconstrução da história da Vila Tupã, para trazer o sentimento de pertencimento. A gente tem notado que muitos jovens têm se identificado enquanto moradores do Veracruz, residindo eles na Vila Tupã. Então a proposta é trabalhar com esses jovens o sentimento de pertencimento desse espaço, essa valorização desse espaço, e aí entra a importância, por exemplo, de conhecimentos da psicologia social, da psicologia grupal. Então o profissional que atua nessa política tem que ter esse conhecimento, de fazer essa aproximação com a comunidade, de entender a cultura, de entender os papéis que são desenvolvidos, seja papéis da sociedade civil ou do poder paralelo, que é a questão da organização do tráfico de drogas. A gente tem que entender quais são essa distribuição de papéis, as questões culturais que ali são estabelecidos. E aí temos uma outra forma de atendimento, que é mediante um projeto de circulação. Porque às vezes temos jovens, moradores desses aglomerados subnormais, que não circulam além do seu território. É como se fosse um bairro blindado no formato de uma bolha. Então ele não conhece um outro universo de possibilidades além daquele espaço que ele está ali, desse aglomerado. Então a estratégia é de fazer com que esse jovem possa circular na cidade, em espaços como centro cultural, em parques municipais. É uma espécie de ressocialização Desse jovem. Então, que ele possa conhecer espaços como o shopping, o cinema. Então, para ele essas possibilidades. Para entender questões relacionadas à arte, à cultura, ao lazer. Então, além disso, temos promovido circulação de jovens em indústrias da cidade, pensando no menor aprendiz. Temos promovido circulação do jovem em espaços de universidade. Então, são jovens que circularam em universidades aqui da cidade, e nós aproveitamos para convidar professores dessa universidade e bolsistas dessa universidade para poder falar para o jovem a sua experiência enquanto acadêmico e bem como os procedimentos para adentrar na universidade. E muitos jovens falaram assim: mas nós que somos moradores da favela, podemos entrar aqui, estudar nessa universidade? É mostrar para o jovem possibilidades. A grande estratégia nossa e o desafio nosso é trabalhar com um público que tem, além da vulnerabilidade,
que é a insuficiência de renda, outros tipos de vulnerabilidades, né? Quer seja a questão do afeto, que aqui foi destacado na história de Joãozinho, né? Da socialização, né? Quer seja questões providas de assistência à saúde, né? Ou assistência social, né? Como no caso do Joãozinho. Outras possibilidades, né? Seria fazer com que essa família tivesse um auxílio, não um auxílio mediante a ilegalidade, mas um auxílio pela legalidade, né? Pensando nessa família ser assistida pela proteção social básica, da Política Nacional de Assistência Social, onde ela receberia os benefícios, né? Benefícios assistenciais, com o benefício do programa Bolsa Família, com o benefício de prestação continuada do Expresso 27, né? Devido ter um deficiente na família. Então essa família teria um mínimo para prover o sustento, para prover a qualidade de vida. E aí as articulações continuariam, a fim de que esse adolescente pudesse participar das oficinas, pudesse participar de oferta de cursos, né, que são feitos mediante os encaminhamentos do programa Fica Vivo, e assim ele pudesse ter novas perspectivas de vida. Marcar essas possibilidades. Né? É desafio? É. Mas esse jovem aí, a partir disso, ele tem a opção de escolha. E tem a opção de escolha de continuar na rua, de continuar vulnerável, né? Como ele mesmo diz assim, aqui eu posso morrer baleado. Então ele tem essa opção de permanecer nesse espaço, ou tem a opção de frequentar uma oficina, né? de passar por todos os procedimentos para adentrar no mercado de trabalho, mesmo pensando nos estigmas sociais que às vezes ele sofre, mas ele tem essa possibilidade, né? Latente. Então o trabalho do programa é esse, o psicólogo aqui ele tem que ter esse conhecimento, né? A prática daqui que nós entendemos de clínica social é aplicada o tempo todo, assim, né? De entender às vezes o comportamento em massa do jovem, mas entender também a singularidade, a subjetividade desse jovem. Então nosso trabalho é pautado nisso o tempo todo, né? E aí a gente faz essa aproximação com os oficineiros para que eles também entendam essa lógica, né? Haja vista que eles estão em contato com o jovem o tempo todo. Então aí a gente tem esse trabalho de capacitação continuada com os oficineiros, a fim de que eles tenham esse entendimento ampliado do que é criminalidade, do que é violência. Então, o psicólogo aqui nessa política de prevenção à criminalidade é diferente da atuação na saúde, da atuação na clínica, né? Aqui a gente tem uma visão ampliada nesse sentido, né? Articulações constantes, e basicamente esse é o fazer aí do psicólogo que atua neste programa enquanto técnico social. Aqui em Montes Claros, dentro da experiência sua de prática como psicólogo social, vocês são amparados, têm possibilidades legais e condições também, tanto financeira quanto física, para estar desenvolvendo esse papel? Aqui, pegando o exemplo da nossa política, nós temos aqui o Centro de Prevenção à Criminalidade, onde nós desenvolvemos esse trabalho, né? Dentro do composto da política, nós temos um sistema onde que há uma supervisão metodológica do programa, para dar um amparo até o conhecimento do profissional da psicologia. Temos capacitações também, pensando na capacitação continuada, onde que as equipes do interior, elas vão na capital, onde são capacitadas também na capital. São capacitações semestrais que acontecem em Belo Horizonte. Então a equipe é capacitada a fim de que haja um padrão das intervenções, mesmo com as peculiaridades do território. Correto. Então, o treinamento que a equipe de Montes Claros tem é o mesmo treinamento que a equipe de Belo Horizonte tem, ou que o de uma outra cidade menor também tem? Sim, porque é o treinamento voltado para a metodologia do programa. Então, a partir desse treinamento, as equipes elas vão pensar planejamento de intervenções de acordo com os desafios que tem em cada território, de cada cultura que é percebida. Na formação da metodologia desse programa, teve a participação de psicólogos? Era a partir de um estudo que foi feito, né? Em 2002 teve um projeto piloto, onde que houve toda uma série de estudos com relação à criminalidade, com relação ao público, né? que é marginalizado, né? E a partir disso aí, teve um composto de vários profissionais,
tanto da assistência social, da psicologia, do direito, com conhecimento da área jurídica. Tanto nós continuamos tendo departamentos nesse sentido. Nós temos no Instituto Elo, que é um CIP, que presta o serviço para o Estado. Temos departamento jurídico, temos departamento de gestão de oficinas, temos essa parte de supervisão, pensando aí de como seria composto a metodologia do programa. Então, até hoje, nós temos discussões, a metodologia foi feita, no ano passado ela foi revista novamente, a partir de 10 anos de programa, em 2013 ela foi revista e colocada em execução em 2014, mas pensando mesmo em avanços que são mínimos, porque às vezes não dá para medir grandes avanços, é igual a política de redução de danos, não dá para medir grandes avanços atuando dentro dessa política, mas é possível perceber avanços que são consideráveis também durante as intervenções que são realizadas. Então, nesse espaço da oficina, tem a discussão temática que é feita para proporcionar ao jovem uma reflexão sobre a sua vida. E a participação desses jovens também em ambientes como conselhos, como conferências. Então, a gente provoca o jovem a participar das conferências da juventude que acontecem, dos conselhos municipais de criança e adolescente. Então, os jovens estão aí ativos aí, participando aí nesse cenário municipal e estadual. Tem mais alguma informação com relação à prática do psicólogo nesse ambiente que você gostaria de acrescentar? Nós fazemos o 4º período de psicologia na fase, a professora Jaciane que nos passou esse trabalho de pesquisa quanto à prática do psicólogo social no programa Fica Vivo. Se você quiser acrescentar mais alguma coisa para a turma, fique à vontade. E desde então eu já agradeço a sua colaboração conosco e deixo livre também, que os nossos colegas procurem mais uma vez, assim que tiver a necessidade de aprender um pouco mais do programa, fomos muito bem recebidos aqui. Obrigado. Na realidade é uma política nova. O programa foi implantado, o seu projeto em 2002, e ele se efetiva enquanto programa em 2003. Então é uma política nova. Então, assim, o fazer do psicólogo perpassa por esse campo de intervenções e de planejamento sistemático de ações. Planejamento que leva em conta tudo aquilo que a gente estuda, mesmo psicologia social, psicologia grupal. Então, o profissional que queira atuar nesta área, privilegia essas disciplinas, que são disciplinas aí que vai te dar um arco lógico dentro dessa política. E eu agradeço aí a oportunidade de poder falar um pouco do programa, a professora Jaciane também. Estamos ao dispor, sempre que precisar ir, esse programa de controle de homicídios está aqui de portas abertas para poder estar trabalhando com vocês. Muito obrigada. Por nada, querida. É só editar agora.